Então hoje nossa conversa vai girar em torno de as vantagens de se conhecer o processo produtivo. Esse assunto, para mim, é encantador e espero poder contribuir bastante para vocês em cima desse tema. Meu propósito aqui é compartilhar ao máximo, é poder te sanar dúvidas, é poder fazer você enxergar um universo de possibilidades dentro da estamparia, é te mostrar que sim, dá para viver bem, dá para viver próspero e feliz sendo designers de estampas, que é um mundo apaixonante e que não existe pergunta boba, não existe dúvida boba, não pode ter vergonha de querer conhecer, de querer entender. Se eu falar algum termo que você não conhece, eu quero que você se sinta à vontade e acolhido de perguntar. Tenho certeza que a galera que está me acompanhando aqui compartilha dos mesmos valores que eu, porque senão não iam estar me aguentando falar quase 2 horas todo dia na cabeça, porque eu não consigo falar menos. Quem sabe um dia eu consigo terminar uma live em 1 hora. Vamos lá, vou tentar ainda, tô tentando. Então aqui é um ambiente seguro, um ambiente para compartilhar, onde eu acredito que diferencial não é fatos e dados, diferencial não é você esconder uma parte técnica, diferencial não é você esconder uma tabela de preços, diferencial não é você ser reconhecido por baixos valores no mercado, diferencial é você utilizar tudo que você tem de mais íntimo e de mais lindo que tem aí dentro, inclusive os nossos defeitos, as nossas falhas, todo esse pacotão que a gente é, isso é diferencial. É isso que você tem que colocar em jogo no mercado e é isso que faz você se destacar no mercado. Não é preço e a parte técnica é isso aí, gente. A parte técnica é importante sim, é o que te dá base para ter segurança, segurança para pegar bons trabalhos, para conversar com o seu cliente, para ser ativo com ele, passar segurança para ele, entrar dentro da indústria sabendo o que está fazendo. Tudo isso é extremamente importante. Mas conhecimento técnico você aprende, bom dia, você aprende, você vai praticar, você vai entender, você vai incorporar. Só que você só vai fazer acontecer, você só vai se destacar se você usar diferenciais que vêm de dentro, se você colocar os seus valores na frente. É isso que vai fazer você ter um diferencial no mercado. O resto, galera, é fatos e dados, e isso a gente compartilha, isso você aprende, tá bom? Então aqui todo mundo é amigo. E aí, né, como eu já falei, se sintam acolhidos, gente, se sintam aqui, ó, à vontade para falar qualquer piraceira, que vocês sabem que eu tento ser uma pessoa organizada nessa live, ó, escrevo os meus tópicos, todos bonitinhos aqui, ó, e quando eu vejo, nós já estamos lá na lua, tá? Então, me mandem perguntas, que sempre que alguma coisa me chama a atenção, por mais que eu tente, né, responder depois, se me dispersar eu respondo na hora. O ideal é se eu responder depois, mas vambora, né, a gente vai se entendendo aqui. E compartilhem, gente, compartilhem informação, tá? Não só a minha, mas toda informação que vocês julgarem que tem valor, que vai fazer diferença para o nosso mercado, para o nosso meio, para ajudar nossos coleguinhas todos a viverem bem e viverem felizes com a estamparia, que é lindo, tá? E aí, como eu já disse, o nosso tema vai ser sobre o processo produtivo, né? O olhar aqui tem o olhar de um criativo, gente, sobre o processo produtivo, tá? Como isso, esse conhecimento, como isso me trouxe diferenciais, tá? Então, aqui não é
técnico. Aqui é o que você pode fazer com essa informação, entendeu? Isso aqui é o que eu quero te mostrar, o que acontece com você se você tiver esse tipo de informação em mãos, entendeu? Essa é a pegada dessa nossa conversa, tá? Não é falar da produção em si. Eu só quero que você entenda o que tipo de profissional que você vira, o que acontece com você quando você mergulha no processo, quando você desenvolve um olhar sistêmico, o poder que é isso. Isso é diferencial, entendeu? Isso é diferencial. E esse assunto, assim, é muito apaixonante para mim, porque eu sou muito curiosa. Eu gosto mesmo de saber como é que as coisas são feitas. Eu não curto essa parada de, tipo, fazer algo sem saber por que eu tô fazendo. Eu acredito muito que para eu ter resultados expressivos, eu tenho que entender por que eu faço aquilo. Porque só eu entendendo o porquê, eu vou poder dizer se é a melhor maneira ou não do que eu estou fazendo, seja lá o que for. Então, para mim é muito importante. Ok, eu tenho que desenhar com no mínimo um 3 pixel em 300 dpi. Por quê? Eu não curto um comportamento de manada, baixa a cabeça e faz aí. Quem é que disse que essa parada tá certa? E será que tem um jeito melhor? E como é que eu posso melhorar o meu processo se eu estou fazendo algo sem saber o porquê que eu estou fazendo? Aí começa você despertar questionamentos, tá? Esse olhar sobre a produção é você se questionar o porquê você está fazendo daquele jeito e será que existe um outro jeito para fazer isso? Será que esse é o melhor mesmo jeito mesmo? Esse é o melhor jeito mesmo. Então vamos embora. Até surgir uma nova tecnologia ou uma nova solução aqui, seja lá do que for, essa é a melhor maneira. Mas eu vou ficar atenta, porque se surgir uma melhor maneira de se fazer esse processo, eu vou incorporar. Porque o meu trabalho é vivo, porque o meu trabalho é orgânico, porque o meu trabalho não é engessado. E o meu resultado de hoje é em base do conhecimento que eu tenho hoje. O meu resultado de amanhã será baseado no que eu souber amanhã. Então, isso não é algo que para, tá, gente? Não é algo que para. É por isso que eu julgo tão importante um criativo, né? Acredito que todos que estão aqui se consideram criativos. Se não se consideram, considerem-se já, tá? Esse olhar de um criativo na indústria. O que eu faço aqui? O que é isso aqui? Vamos se perguntar, será que eu consigo criar, melhorar? Onde eu posso influenciar nesse processo de uma maneira positiva, construtiva, tá? E você só vai conseguir ter esse nível de influência se você conhecer o processo que você está envolvido, a cadeia têxtil. E isso não quer dizer que você vai ser um expert em cada uma daquelas coisas. Não, peraí, você está se especializando em estamparia, certo? Aqui você é um expert neste campo, só que você tem que ter consciência que todo o processo tem que estar redondo para a sua arte acontecer. Nós estamos no meio têxtil, certo? Uma cadeia. Então, a gente está desenhando uma estampa que vai virar uma roupa, ou seja lá o que for que ela vai virar. Não depende só de nós. Então, o nosso trabalho vai ser tocado por muitas mãos. Muitas mãos. E você tem que ter consciência que você é apenas uma partezinha, um elozinho dessa corrente. Ok, é uma parte que chama muita atenção. É uma parte que pode fazer a diferença numa coleção, que já faz a diferença para muitas, tá? Então tem muitas marcas que vão
tirar investimento de variar modelos, enfim, variar N coisas e investir na estampa. A nossa parte nesse elo tem, sim, muita importância, brilha esse elo, mas não é só você, ok? Não é só você que vai fazer isso aí acontecer, porque na sequência saiu da sua mão, as outras partes têm que acontecer, as outras partes têm que dar certo para que o seu trabalho chegue incrível, como você e seu cliente, né, ou empresa, enfim, seja lá da maneira que você atue, como vocês fomentaram, pensaram, idealizaram, vai depender de muita gente para essa parada acontecer. E aí, o que você faz tendo consciência do processo produtivo? Repetindo, não é ser um expert no processo produtivo, é ter consciência das alterações e variações que a sua arte pode sofrer. E você só vai ter essa real consciência se você tiver um olhar curioso para dentro da fábrica. Então, qualquer parte que você tiver curiosidade vai influenciar com força o resultado do seu trabalho, com força. Então, assim, se você é uma pessoa, poxa, Candice, mas eu tô chegando aqui, eu trabalhava com modelagem com costura e era uma outra área, não tô entendendo nada, incrível. Você está começando de um lugar incrível. Então, você vai pegar todo o seu conhecimento que você tem em modelagem, em costura, e vai colocar esse conhecimento somado aos novos conhecimentos que você está adquirindo da estamparia, ok? Como é que você vai usar isso? Você vai ser um criativo e vai transformar esse seu conhecimento em um diferencial, tá? Então, poxa, Candice, eu domino modelagem. E eu sei muito bem como é que tem que fazer o encaixe para o corte, né? Para o enfesto acontecer. Aqui no sul chamam de talhação, né? Então eu entendo dessa parada. Será que você poderia criar estampas incríveis para o seu cliente pensando na hora do corte, dando efeitos incríveis nessa estampa quando ela for cortada? O que será que pode acontecer se o seu olhar de designer for somado a esse conhecimento que você tem de modelagem, de enfesto? O que acontece? O que você cria tendo todos esses ganchos de informação na sua mente? Então, não importa a área que você veio. Candice, eu sequer vim da área do têxtil. Eu fazia não sei o que, não sei onde. Não importa. O que você vai fazer com esse seu conhecimento produtivo da área de, sei lá, automotiva? Não sei o que você tem. O que você vai fazer com isso? Você não perde conhecimento. Eles não são em vão, eles somam. Às vezes você não vai colocar esse seu conhecimento somado diretamente no seu desenho, mas você vai colocar o seu conhecimento num atendimento. Você vai enxergar um nicho de mercado diferente, porque você viu um nicho de mercado diferente da onde você estava. De repente você sabe que existe neste outro mercado um nicho que poderia usar a sua estampa e você vai entrar lá e você sai do mar da confecção e vai para outra parada usando a sua base de designer têxtil que você está construindo. Você leva essa parada para outro lugar, porque qualquer área que precisar de arte, de uma arte contínua, de uma arte localizada, de arte, você pode atuar. Então, o que você faz com tudo que você viveu até aqui? Então, para essa nossa conversa dar uma sequência maneira, você tem que pensar o quê? Você não está chegando do zero, ok? Você está chegando do lugar que você tinha que estar. Você chegou e viveu tudo que você tinha que viver para estar aqui.
E isso tudo tem um porquê. Desde que você crie esse porquê, você vai dizer esse porquê, entendeu? Então, hoje, eu entendo por que eu fui lá aprender dentro da estamparia localizada. Por que eu fui entender o que era tinta, como é que fazia, como que se gravava os quadros, como se localizava as coisas dentro do berço. Depois eu conheci o carrossel, né? Outro processo industrial. E eu entendo da mesa térmica, e eu entendo que para fazer determinada técnica eu preciso de outros maquinários, de flash cure, de tintas especiais, de estufa. Lá atrás, na localizada, é um universo, existem milhões de técnicas que a gente pode usar, que a gente pode oferecer para o nosso cliente. É bolinha, é pozinho, é coisa que sobe, coisa que tem gente. A localizada é uma pancada. Aí, se vocês não conhecem, deem uma olhadinha numa marca que lá atrás já era muito massa e eu adorava os materiais deles, que chama Gênesis. Eles têm canal no YouTube. É uma marca, é um fornecedor de tinta, tá? E eles, gente, fornecem uma aspira muito louca de materiais, de possibilidades para localizadas. Eu explorei muito essas técnicas diferenciadas quando eu estava, né, trabalhando focada com localizadas. Gênesis, eles têm canal no YouTube, é muito legal o olhar deles, eles explicam sobre maquinário. O olhar deles é voltado para profissionais da indústria mesmo, eles têm cursos para a indústria, é aquela pancada bem industrial. Sim, cara, eles são incríveis, não são? Eu adoro, sou fã e quero muito revisitar, tá? Porque faz muito tempo que eu me afastei das localizadas, né? Desde que eu tô aqui em Blumenau, mas é incrível. E aí, o que eu fiz com esse gancho de conhecimento que eu tinha da localizada? Quando eu chego na rotativa, eu vejo que é possível muita coisa ser feita na rotativa. A questão de que não, do porquê não é feito é pelos custos, né? Quando você entra nos custos da rotativa, aí a parada muda muito, né? É outra história, mas é incrível você ter esse olhar, porque se você entrar numa empresa, vamos dizer que você comece a trabalhar numa marca, e essa marca tem um custo que lhe permite explorar, você pode, com esse seu conhecimento de tintas, de técnicas, oferecer essa solução, essa novidade para a empresa que você trabalha. Então, assim, você ter esse conhecimento do técnico, do produtivo, faz com que você possa aplicar isso dentro da sua área de atuação, tá? Agora eu tô aqui falando da localizada, mas é a mesma coisa que acontece em qualquer área. Então, se você começa a trabalhar como designer dentro de uma empresa ou prestando serviço, quando você está fazendo o seu atendimento, quando você está criando suas estampas, você pode, com muito carinho, entrar nesse assunto com o seu cliente sobre aquela área que você tem conhecimento. Nossa, então você conhece de costura, tá? Você manja dessa parada. Nossa, e que peça você vai fazer? Ai, que legal! Então, você já viu esse recurso? Você sabia que a gente podia fazer isso aqui nessa peça? Você usa esse recurso como diferencial no seu atendimento. Então, você traz o seu conhecimento, você puxa o seu conhecimento para o seu atendimento. E isso serve para o seu posicionamento dentro da empresa se você estiver atuando contratado. Você não é mais do mesmo. Você é um profissional que chegou ali com muita bagagem e tem que mostrar um monte de coisa que tem aí dentro. É isso que vai te diferenciar. Isso é diferencial.
Então você tá lá como designer, mas você tá numa empresa que tem outras áreas, né, de atuação ali dentro, não é só uma estamparia. E com jeitinho, entendendo, né, até onde você pode ir, onde você vai chegar, devagarinho, sem ser invasivo, tem que ter jeitinho para chegar nos lugares. Você começa a expor o seu conhecimento sobre aquela área. É no corte, é na costura, é no bordado, não importa. E aí, se você é uma pessoa que veio de uma outra área e tem um outro conhecimento específico, como atendimento ou como vendas, né, um outro cenário, você vai começar a colocar isso tudo também no seu atendimento, no seu diferencial, e vai mostrar que você é bom nisso, que você tem conhecimento nisso. E isso começa a te abrir portas. E isso começa a tirar você do meio de um designer comum para um outro nível. Então, o que a Candice faz? A Candice usa tudo que ela tem. Eu uso tudo que eu tenho no meu dia. Se então eu tinha uma noção de modelagem, eu uso. Se eu tinha uma noção de costura, eu uso. Se eu tinha uma noção de atendimento, eu uso. Se eu tinha uma noção de materiais, eu falo sobre eles, eu questiono e continuo com um comportamento de que quero entender mais, quero saber mais. E para isso, como eu sempre tive a grande sorte de estar nesse meio produtivo, o que eu sempre fiz? Bem oferecida, vou me enfiando nas áreas, eu vou pro processo produtivo, eu quero entender, eu quero ver o que acontece com a minha arte depois, ou o que tem que acontecer antes para minha arte dar certo, tá? E esses profissionais no mercado, esse nível de profissional que usa tudo, que vem com tudo para o mercado, são raros. São extremamente raros. E por isso, os poucos que têm se destacam. Né? Eu gosto de usar o termo de nadar de braçada, porque é isso mesmo, se destaca. Porque geralmente acontece o quê? Ah, eu sou designer, vou desenhar estampa. Eu quero desenhar estampa. Acabou. E você vive nesse seu mundinho sem entender o porquê você está fazendo as coisas do jeito que você está fazendo. Você simplesmente escutou um dia alguém te falar que foi assim, que é assim, e você simplesmente dá sequência da mesma maneira que você aprendeu para sempre, sem ter nenhum olhar e comportamento curioso sobre é assim que ele me falou que é. Mas você não se deu a chance de não é que você está duvidando da informação, mas o que será que eu enxergaria de diferente, né, dessa pessoa? O que será que teria de diferente no meu olhar? Cada pessoa recebe um conteúdo e absorve uma informação de uma maneira diferente. Pode ser que a pessoa que lhe passou a informação, seja ela qual for do meio que você tá, ela te passou com o olhar dela, com o filtro dela, o que ela enxergou e julgou de importante naquele processo. Mas a partir do momento que você se permite olhar o processo com os seus olhos, sem preconceitos, sem rótulos, sem uma ideia pré-definida do que é aquilo, eu simplesmente estou indo conhecer esse processo livre, limpo, me permitindo enxergar possibilidades. Então você entra dentro da fábrica, você entra dentro dos espaços com um comportamento leve, com um olhar atento, curioso e começa a entender como as coisas funcionam ali dentro, sem preconceitos. O que eu digo preconceito? Porque, poxa, eu queria muito conhecer a produção, queria muito lá ver, mas a fulana, ciclana, beltrana que tá lá, meu Deus, aquela mulher XYZ, ou fulano XYZ, não, ele não vai querer te ensinar, não, ele não tem tempo para você, um mar de não, sabe, tipo, desvalorizando aquilo,
você pode ouvir. Mas você vai ter uma postura de tipo, não, eu quero ver o que eu enxergo ali. O que eu vejo ali. Ah, não, mas fica tranquilo, você já sabe tudo que tem ali. Você vai mesmo assim. Você vai falar com as pessoas da produção. Você vai tentar entender os processos com o seu filtro. E aí você faz o quê? Você soma os conhecimentos que você está adquirindo com os que você ouviu e vê o que faz sentido. E você vai ter percepções diferentes das pessoas que lhe passaram o olhar delas sobre o processo, tá? Então você começa a ser um curioso pelo processo, tá? Então, os designers que se interessam pelo processo produtivo são poucos. Porque assim, vocês me perdoem, eu não estou rotulando, ok? Mas isso acontece muito, principalmente se você está dentro de uma empresa onde o visual chama atenção, tipo meio, ai, aqui é gostoso, é super criativo, sabe? Enfim, se o visual, principalmente da empresa, tiver um certo glamour, né? Geralmente o profissional novo que está entrando nessa área, ele está muito mais ligado num lifestyle que ele acredita que existe ali, do que propriamente na cadeia têxtil em si. Então, poxa, eu quero viver nesse clima divertido e inspirador, e aqui dentro desse espaço todo mundo é lindo, todo mundo fica lindo, um outro olhar. E cai dentro do processo produtivo. Aí, por mais lindo que seja o ambiente que ele está, por mais criativo que a empresa tente ser para proporcionar um meio criativo, a realidade é de fábrica, tá? Então, é uma realidade produtiva, uma realidade de comércio, uma realidade de resultados, uma realidade de prazos. Aí, quando o designer cai nesse meio, o mundo dele cai também. Porque ele pode ter pensado que ele ia viver desenhando e criando só aquilo que ele queria, o que ele julgava que seria, né? O ser um desenhista, ser um designer, e ele começa a ser lapidado na porrada. Muitos caem fora, muitos saem, porque eles não querem saber a parte mais profunda do processo, porque muitos não valorizam o que a gente chama, né, de chão de fábrica. Muitos não querem ir lá porque lá é quente, porque lá não é bonito, porque lá... E não enxerga a riqueza que é aquilo. A riqueza que são aquelas pessoas fazendo o seu trabalho virar realidade. E como o seu trabalho vira realidade na mão dessas pessoas. É ali que a coisa acontece. É ali que o seu trabalho vai acontecer. Você criou, se inspirou, fez a sua parte do processo e depois ela precisa do restante para acontecer, tá? E aí, quando você tem esse olhar de que você sabe que a sua arte não depende só do seu processo, né, só das suas mãos, você começa a entender a importância que tem as próximas partes do processo. E aí você começa a olhar com um olhar atento e construtivo no que aquilo influencia na sua arte. Então, se a minha arte vai sofrer alterações no futuro, se a minha arte vai ter interferências do meio que ela vai passar, o que eu posso fazer para que a minha arte tenha menos interferência possível, saia o mais real possível, aonde eu tenho que investir o meu tempo na minha arte para que a minha arte realmente aconteça. Porque não adianta eu fazer milhões de detalhes, milhões de coisas que no computador vai ser incrível e essa arte vai cair no processo produtivo de cilindro e nada daquilo vai aparecer. E aí você investiu muito tempo numa coisa que vai se perder no meio do caminho. Só que você só tem essa consciência se você conheceu as outras partes do processo.
entendeu? Então, isso que é a influência direta do que está acontecendo no seu trabalho, porque o seu olhar curioso é para melhorar o seu processo. Você está indo visitar uma fábrica, você está indo visitar o corte, costura, as outras partes do processo, para trazer essa interferência, esse olhar para dentro do teu trabalho. Então, se você vai na ponta, na loja, conversar com quem está vendendo, você está lá para ouvir o que as pessoas falam quando vê aquela arte. Será que as pessoas enxergaram aquele detalhe que você gastou dias fazendo e refazendo? Será que as pessoas enxergaram valor num determinado uma determinada parte do desenho que o seu cliente pediu para alterar 500 mil vezes, vocês perderam um tempão de processo produtivo e ninguém nem viu? Será? E você só vai ter consciência disso quando você se interessar por essa parte do processo, por essa ponta. E quando você vai se virar nos 30 para entrar dentro de uma fábrica. Você vai ser oferecido. Eu marquei isso aqui no decorrer da conversa. Eu quero que você tenha essa postura. Você vai bater um papo maneiro com seu cliente, vocês vão criar laços, relacionamentos, e no melhor momento, no momento mais oportuno, você vai conseguir começar a se oferecer para conhecer a fábrica, para ir com ele um dia numa visita de uma estamparia. Você vai começar a ser um oferecido para ele até o momento que der certo, né? Vai dar certo uma hora, ou você vai ligar para alguma empresa, para algum lugar, ver se você pode conhecer, né? Se você entende. E quando você for se oferecer, você vai explicar o porquê. É porque eu sei que eu vendo como a coisa acontece, eu consigo melhorar o meu trabalho, eu consigo melhorar os nossos processos, eu consigo entender os resultados que eu trago, né, para dentro do meu trabalho, tendo um olhar sistêmico. Entende? O olhar sistêmico é a chave da parada. Tudo que você conhece e sabe do processo, você traz para sua arte. Você cria um meio fértil e saudável para bons resultados. Então você sabe que toda vez que você faz um determinado efeito, traço, alguma coisa na sua arte não dá bom. Vai dar alguma caca lá na frente. Por que você vai continuar fazendo? Só se você não souber como é que ela fica. Entende? Só se você não souber o que vai acontecer com aquilo ali. É muito engraçado que quando eu trabalhava na gravadora, né, a gente tava com aquele fluxo muito grande, produtivo, e arte entrando e saindo. E naquela época, não sei como que é hoje, mas naquela época a gente só sabia o que não dava certo quando voltava o trabalho. Então, se voltasse o trabalho para trás, vinha uma amostra junto, mostrando o que não deu certo, e aí você conseguia ver o que virou o seu traço, o que virou aquele trabalho, né? Era nesse momento que a gente descobria o que acontecia, o que deu errado, o que você sonhava que ia acontecer no tecido e não aconteceu, tá? Então, eu sentia muita falta de ver os resultados. É totalmente compreensível no corre-corre do dia a dia você não ter esse resultado em mãos. Né? As pessoas estão atarefadas, estão no que tem que entregar, estão naquele foco de eu não tenho tempo para isso. Foi para frente e não voltou? Tá bom. Mas quando você dá um jeito de saber, quando você se importa e você tem consciência do quanto é importante você ver e você saber o resultado no tecido, você dá um jeito de trazer isso para sua vida. E eu acho que todos os ambientes, todos os lugares, todas as empresas, todos os clientes, se tivessem noção do que um designer
que tem essa consciência do olhar sistêmico faz vendo o resultado, entende? Vendo o que é aquilo no tecido, todo mundo dava um jeito de mostrar. Todo mundo dava um jeito de, ó, olha isso aqui. Mas as pessoas não têm, então vai partir de você ser a pessoa que vai atrás do resultado para ver o que aconteceu. Então, se você fez uma estampa, né, para um cliente, tira um momento, você sabe quando ele vai lançar, você sabe quando ele vai receber a amostra, tira um momento para ir pedir para ele, para falar, ó, seria incrível se eu conseguisse ver o resultado. Me manda pelo menos uma foto. Então você se mostre curioso, você mostre que você se importa com o resultado e traz esses aprendizados para o seu trabalho. Né? Eu fiz um detalhe que não apareceu, que na verdade ficou até péssimo. Tira isso da sua vida, tira isso do seu trabalho já, entendeu? É isso que você vai estar eternamente fazendo com tudo que você conhece do processo, tá? Olhar sistêmico de ponta a ponta vai te dar diferenciais. E aí você usa todos esses diferenciais no seu atendimento com o cliente, ok? Na empresa em que você trabalha, é isso que vai te dar poder de negociação. É o seu conhecimento utilizado. Por que adianta você ter milhões de coisas aí dentro dessa cachola se você não jogar isso na mesa? Se você não dá um jeito de fazer com que tudo isso gere valor. E como já falei, não precisa ser da área têxtil. Você sobreviveu, seja lá como for, no tranco, ou bem, ou de rolo, até aqui. Quais foram as suas habilidades? Quais foram as suas proezas, qualidades, sei lá o que, malandragem, sei lá o que você tem para chegar até aqui. O que você usou para chegar até aqui? É daí que você está começando. Se você estiver começando, se você já está no mercado e tem coisas que você tem que você não está usando, tá aí seus diferenciais. Tá aí a diferença de você poder subir o valor da sua prestação de serviço, entende? Ó, eu tenho sorte de trabalhar do lado da mesa de amostra, bem em frente à máquina de estampa rotativa. E não é incrível? Gente, isso não é um outro olhar? Quando você vai desenhar arte para cilindro, não é outra história, não é outra conversa? Você fala, cara, eu não vou fazer isso aqui que não vai sair. Pelo menos não nesse ambiente que você está, né? Aí que é o legal, quando a gente começa a conhecer outros lugares, mais que uma gravadora, mais que uma estamparia, mais que uma empresa, seja lá do que for, você começa a entender que o seu trabalho tem esse resultado nesse ambiente, nesse meio, e você vai fazer o seu melhor para ter o melhor resultado nesse meio. Mas você sabe que existe outras possibilidades em um outro meio. Ou você entende que com a tecnologia que temos hoje, esse é o resultado. Esse é o resultado que eu alcanço. Esse é aqui que eu chego. E fica atento em feiras, em máquinas, em coisas. Porque isso vai trazer diferencial para o seu trabalho. Quando a tecnologia muda, o resultado do seu trabalho muda. Ah, mas o que eu, um criativo, vou fazer no meio de uma feira de máquina industrial? O que eu quero saber de máquina? Gente, em nome do Pai, o seu trabalho depende da tecnologia desse maquinário, dessa indústria. Aí você não trabalha dentro de uma indústria. Você é um estúdio, você é um freelancer, você presta serviço, você tem os seus clientes. E o seu cliente
precisa de uma indicação de um lugar. Ou o seu cliente necessita melhorar o nível do trabalho que ele está fazendo. Quem é que vai falar para ele onde é que ele tem que ir? Pode ser você, não pode? Ó, nessa estamparia aqui, dá uma olhadinha. Pelo que eu estou vendo, eles estão fazendo coisas muito legais. Dá uma comparada lá. Será que lá pode estar a sua solução? Ó, eu fiquei sabendo que tem uma máquina muito louca aí, uma parada muito louca, digital, sei lá o que. Pode ser uma possibilidade. Quem será que trabalha com essa máquina? Quem será que faz isso aqui acontecer? E o desenho, fica tranquilo que eu faço para você. Essas são suas possibilidades quando você conhece o processo produtivo. E você não está lá dando nenhuma informação técnica do parafuso, da roda, da parafuseta. Não. Você está dando caminhos, você está dando possibilidades para o seu cliente chegar no especialista que ele precisa. Então, você conhece facções, você conhece costureiras, né? Você conhece alguém que faz muito bem uma parte do processo, você pode indicar, ó, eu acho que isso que você está precisando, bate um papo com essa pessoa aqui que eu acredito que ela pode te dar o caminho. Se ela não te prestar esse serviço, eu acredito que ela conheça alguém que possa prestar esse serviço para você. Está vendo que diferencial é muito mais que saber desenhar? É muito mais que entregar sua arte. É aqui, é tudo isso que você tem, que você sai do mar do mesmo. Você sai, entendeu? Você começa a ter um destaque diferenciado no mercado pelo tipo de informação que você carrega. Mas dá trabalho, dá bastante trabalho a gente absorver essa informação. É muita dedicação. Então você vai pôr na balança se para você isso é relevante ou não, se para você isso vai fazer a diferença ou não, e você pode decidir que não é esse tipo de profissional que você quer ser, que você quer ser um outro tipo, e você vai descobrir os seus diferenciais de uma outra maneira. Mas como eu sempre tive esse olhar muito curioso por saber, querer saber das coisas, eu acho incrível, eu uso isso ao meu favor, tá? E aí, com isso, eu dou segurança no meu atendimento. Então, quando eu atendo um cliente, ele sabe que ele está falando com uma pessoa que tem um conhecimento do processo, que sabe as dificuldades que estão acontecendo no processo, que podem acontecer, as variáveis, e ele sabe que tudo que tiver na minha mão, eu vou fazer para criar um meio o mais seguro possível para não ter problema na sequência do processo, tá? E aí, quando você sabe sobre técnicas, né, sobre qual tecido vai qual técnica, quais são as técnicas que existem na estamparia, você começa a sugerir isso para o seu cliente. Então, você tem um cliente de infantil e você sabe que ele tá ali com uma peça que precisava chamar atenção e ele tá meio sem saber o que fazer, e aí você fala, poxa, vamos usar um glitter aqui, lá na rotativa, o que vai acontecer se a gente pôr um glitter, pôr um falso foil, e se a gente fizer um detalhezinho aqui, imitando um falso lesezinho com puff, um pouquinho de devorê. Isso você começa a ajudar o seu cliente além, e aí você desenha essa arte para ele, tá? E aí você dá o seu suporte, mas o seu atendimento se diferenciou grandemente. Todo esse olhar que eu tô passando para vocês é algo que eu acredito que fez a diferença para mim até hoje. Então, eu fiz com que, Cândice, na internet, Paranauê, você não é conhecida, eu não sou mesmo. Eu comecei a trabalhar meu Instagram, ó o gás, daqui a pouco vem a fofoqueira da Pix.
eu comecei a trabalhar o meu Instagram há 1 ano, porque eu comecei a sentir a necessidade desse compartilhar, dessa conversa, desse bate-papo, porque eu estou trabalhando home faz quase 5, acho que já fez 5 anos, eu não lembro a data certa, e eu caí eu tive um mergulho na minha arte, teve o seu lado extremamente positivo, mas eu tive um outro lado, onde eu comecei a me sentir muito só, começou a me dar muito vazio, sabe? Eu tive muito tempo tendo que me encarar sozinha, e isso fez com que eu tivesse que levantar muitos questionamentos sobre o que é ou não importante para mim. E aí meu contato com a fábrica era simplesmente tipo para atendimentos e reuniões, mas na hora de trabalhar, trabalhando home. Então, esses muitos momentos de solidão me trouxeram mergulhos, né? Mergulhos para eu me entender, para eu me encontrar, para eu me conhecer de verdade. E eu descobri nesses meus mergulhos que eu era muito mais feliz quando eu compartilhava, que só a minha arte não ia trazer os sentimentos que eu precisava. Quando eu compartilhava com a equipe, aquele vucu-vucu, aquele movimento da equipe me completava, me fazia muito feliz. Então aí eu começo a divulgar o meu trabalho no comecinho do ano, aqui no Instagram, fazendo no YouTube, e fui me encontrando e me descobrindo nesse processo que eu tô aprendendo. Mas dentro da indústria, dentro do meu meio, eu consegui sim construir uma identidade, um nome onde a Candice sabe o que ela está falando. O que a Candice não sabe, a Candice pergunta. Mas como eu tenho muitos ganchos já de conhecimento na minha mente, eu consigo linkar os links e entender quando uma coisa faz ou não sentido e consigo fazer as perguntas certas. Então, tudo isso que eu tô te falando é porque eu acredito que isso pode fazer a diferença para você. Isso pode tirar você do amadorismo. É outro nível, é um outro posicionamento de mercado. Então, você pode ter um atendimento de segurança. No Fábrica, eu vou te mostrar a parte de arte, a parte de desenho, como o seu desenho tem que ser para encarar os próximos processos. O nosso olhar e o nosso foco é na arte. Eu vou sim falar para você, ó, as técnicas mais comuns, mais usadas, essa técnica é nessa base. Eu vou sim mostrar para você, dentre essas técnicas, o que você deve cuidar no seu desenho, né? Ou como que você deve trabalhar ele para não ter alguns tipos de problema. Mas o nosso olhar é aonde a gente põe a mão, tá? Mas todo esse universo de possibilidades que você tem conhecendo cada vez mais o processo produtivo, isso é campo. Isso é você dar um jeitinho disso acontecer. Ter soluções que te tirem da zona de conforto e te joguem nesse universo para você entender, sentir, pegar isso que eu tô falando. Incorporar com o seu olhar, não com o olhar da Candice, é o seu olhar, o seu diferencial, o que você enxergou daquilo e o que você vai criar a partir disso. Quais são os serviços, as prestações de serviço que você tem e pode ter a partir desses novos ganchos de conhecimento que você ancora no seu desenho. Você pode, sabe, um polvo, pôr bracinhos para todos os lados. E isso faz com que o seu nome carregue diferenciais, outras prestações de serviço, uma outra pegada, um outro nível de profissional no mercado, ok? Então, gente, é o que você pode construir com tudo isso, ok? Você vai usar
todos os seus conhecimentos para transformar isso em diferenciais. Quando você começa a olhar a produção de perto, você começa a ter um outro nível de criatividade também. Porque você pode misturar técnicas, você pode dar soluções diferentes, você pode trazer uma coisa que você aprendeu na estamparia para localizada. Você caminha entre os campos, você caminha com esses ganchos de conhecimento que você tem para onde você quiser, te trazendo diferenciais, tá? Fazendo a coisa acontecer de uma outra maneira, tá? Aí eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de saber alguma coisa, porque hoje o que eu queria realmente passar para vocês era isso. O que vocês podem fazer, o que pode acontecer se você olhar com carinho para o processo produtivo, olhar para o processo produtivo como possibilidade. Existe possibilidade ali, ó, de montão, se você se jogar nesse processo, se você entender ele, tá? Se você fazer ele acontecer. A mensagem de hoje é essa, tá? Fiquem atentos a tudo que te cerca. Vão atrás, deem um jeito de conhecer, deem um jeito de entender as dificuldades da galera que vai fazer o seu trabalho acontecer. O que poderia ser feito no seu trabalho, dependendo de tudo aquilo que, né, de tudo que tá no meio. Então, assim, isso você traz para você. Não é para você só ir lá conhecer para passear. É para você gerar valor no seu trabalho, tá? Nas suas coisas, com tudo que você vê. E você vai ter uma postura de empreendedor. O que eu vou catar daqui para fazer as minhas coisas acontecerem, tá? O que eu vou fazer para isso aqui virar o jogo para mim, tá bom? Então, todos os processos que vocês tiverem acesso, da digital, da sublimação, das estamparias localizadas, bordado, a partir da costura, acabamentos, enfim, até a embalagem, tudo pode ser uma possibilidade para você, tá bom? Então, o olhar é outro sobre o processo produtivo. Você tem que ser um designer que sabe onde você está pondo a mão, que sabe o que você está fazendo, o porquê você está fazendo o que está fazendo. E isso é automático, tá, gente? Isso você não precisa forçar, porque o seu nível de conversa muda, o seu nível de conhecimento, de contestações, de perguntas, de tudo, tá? O seu nível muda sem com que você precise forçar. E quem está tendo contato com você começa a entender que ele está falando com um profissional que sabe o que está falando, tá bom? Isso vai acontecer conforme você vai colocando esse conhecimento para dentro, conforme você vai, né, trabalhando o seu olhar para que seja um olhar sistêmico. A roda gira, a coisa acontece. Continuem me mandando perguntas aí de extremo valor e importância para mim. Eu estar falando coisas que interessem a vocês, tá bom? Que tenha valor, que vocês consigam sacudir as estruturas da sua carreira, do ambiente em que você atua, que você consiga fazer a diferença. É disso que eu quero falar, tá? Então, me mandem textinhos, textões, não importa, eu adoro de coração. E agora eu vou seguir aqui, ó, no meu fluxo produtivo também, que tem muita coisa para eu criar para vocês, tá bom? Eu tô, ó, nessa pegada aqui. Gente, beijo no coração e tchau, tchau!